como nós estamos em dezembro, chegando perto do Natal, nada melhor do que refletir nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Claro que os seus ensinamentos são para ser refletidos todos os dias, né? Não só hoje, mas como hoje é o nosso último estudo do ano, né? Depois nós só estaremos retornando em janeiro, então eu acho muito propício nós trazermos a mensagem do Cristo. Então, foi no livro Atualidades de Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde nós buscamos as reflexões para hoje, né? Então, a querida mentora nos traz no seu livro Jesus e Atualidade, que foi no ano de 1989 que essa obra, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ela iniciou essa série de abordagens, buscando aliar os conhecimentos trazidos por Allan Kardec com os conhecimentos da psicologia contemporânea, né? Sempre lembrando que a série psicológica da Joana de Ângeles não é diferenciada do Evangelho, dos ensinamentos espíritas, né, de Allan Kardec. Ela é totalmente baseada nas obras espíritas de Allan Kardec. E para se adentrar no ser profundo, no eu interior, na busca de nós mesmos, né, Joana vai se utilizar do guia modelo da humanidade, que é Jesus. E através desse livro que a mentora nos lança para o norte do nosso desenvolvimento como seres humanos, né? Porque nas suas palavras, o homem Jesus, como ela se refere, foi aquele que viveu as aptidões humanas sem privilégio, porque ele também sofreu perseguições e passou pelas dores do mundo, né? Ele veio nos exemplificar uma forma ideal de como lidar com as questões de todas as épocas da humanidade, né? Então ele trouxe um legado, não só ele ensinou, mas o mestre vivenciou todos os seus ensinamentos, né? Do amor, da humildade, do perdão, sempre ali dando exemplo. O maior exemplo do perdão foi na cruz, né? Quando ele ora a Deus e pede para que Deus perdoasse aqueles seres que ali estavam, porque eles não sabiam o que fazer. E quantos exemplos de amor, né, de renúncia, o desapego, né? Jesus nunca teve uma pedra para encostar a cabeça, né? Ele viveu no mundo sem ser do mundo, né? Então, os ensinamentos do Cristo vêm nos ensinar como lidar com o mal moral, como lidar com o convite dos instintos, com o problema da inveja, da vingança, e como lidar com o próximo, né? Porque o próximo também é a extensão daquilo que encontramos em nós mesmos. Então, já lidando com os mecanismos da projeção psicológica, projeção da sombra, do mal, que está presente dentro de todos nós, né? Então, foi ele, o nosso amado Mestre Jesus, que nos convidou a perdoar os nossos inimigos. E foi diante do desafio de Pilatos, né, que Jesus disse com as suas palavras, meu reino não é desse mundo, dando a entender que muitas vezes devemos perder
diante do desafio da Terra, para nos fixar no ganho real, que é o valor interior, a nossa espiritualização, né? Então, esses valores éticos, morais, que o Cristo nos apresentou. Os valores éticos e morais, transferir do mundo, né? Sem ser do mundo, né? Transitar no mundo sem ser do mundo. Sim, a fim de conquistar nós mesmos, conquistar as nossas virtudes, que são essas que vão nos levar para a plenitude, como ela disse ali no começo, né? Então, Joana, na introdução do livro Jesus e Atualidade, ela nos traz o seguinte: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos, estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refúgios do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos nem adiantamentos. Enfrentava as questões com elevado critério e sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e iluminando a sombra projetada sobre o qual muitos se ocultavam. Por processo mais demorado, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos. E foi na época de Jesus. A personalidade de Joana de Cusa, ela que olhou o mestre nos olhos, ouviu e compreendeu seus ensinamentos, e que ela deu a sua vida por amor a Jesus. Então, Joana de Cusa, na personagem, né, de Joana de Ângeles, ela viveu ali com Jesus, conviveu e aprendeu, né, ouviu os ensinamentos do Cristo. Então, todos aqueles ensinamentos foram para elas a marca da sua evolução. Ela deu a vida a Jesus. Eles pediam para ela abdicar o Cristo, e ela dizia: eu amo Cristo, e por ele, então, se é assim, por ele eu morrerei. Então, a gente vê que é um espírito que já tinha ali uma maturidade psicológica muito grande para poder ter tido esse ato nobre, aquela fortaleza, né? Como elas e muitos, né? Que davam a sua vida em amor ao Cristo. E Joana nos fala desse Jesus que tinha a capacidade de penetrar no inconsciente profundo das pessoas e que percebia os conflitos desde reencarnações passadas e que ele era capaz de compreender os caminhos que ali se encontravam em potencial.
nós vamos encontrar no livro há 2000 anos Pupilentos, uma das reencarnações de Emmanuel, né? Que foi o arrogante senador romano, foi desnudado pelo olhar do Cristo. Quando a sua filhinha Flávia, com lepra, estava morrendo, e a pedido dela mesmo, ele chega para a filha e diz: minha filha, me diz que brinquedo você quer, eu mandarei ir a Roma buscar os brinquedos que você quer. Ela disse: papai, eu não quero brinquedo, eu quero que você procure Jesus e peça para ele me curar. Então ele marca com Jesus à noite para se encontrar, né? E tinha ali a sua esposa, Lívia, que era uma das seguidoras do Cristo, né? Que também orava muito e pedia ao Cristo para curar a sua filhinha. E quando Jesus se aproxima, pergunta: por que me procuras no calar da noite? Era para que ninguém visse, né? Escondido. E ele diz: a sua filha está curada, mas não pelo seu coração endurecido, mas pelo coração amoroso que tem lá na sua casa. E ele então faz o convite para o senador Públio. Então ele diz: está no seu querer. Tende condições de me seguir agora ou daqui a milênios? Mas está no seu querer de me seguir agora ou há milênios. Mas ele opta pelos milênios, né? E foram mais de 1400 anos que ele, através de várias reencarnações, foi depurando o seu espírito. E Joana nos fala que a cada 10 reencarnações o ser dá um avanço. Então, 10 reencarnações pode ser em torno de exatamente isso, né? 1000 anos, 1200, 1300, 1400, depende de quanto tempo nós vamos demorar em cada reencarnação, né? 100 anos, 200 anos, não sabemos, né? Mas, então a gente vê que é um processo lento, né? E, e a gente depois vai encontrar o arrogante senador reencarnando como escravo Nestório. Está lá na obra 50 anos depois. A personagem renasce em Éfeso no ano do ano 131, com o nome de Nestório. A quinta reencarnação, que se refere ao Basílio, é romano, filho de escravos grego, que nasce em Chipre, como liberto, no ano 233. Isso também está no livro Ave Cristo. E a sexta se refere ao São Remígio, bispo de Remes. Nasceu no ano de 439, em Lyon, de família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos pela sua especialidade em retórica. Olha só como ele era um homem muito culto, né? Depois ele tem a sétima reencarnação, que é como o cardeal João de São Paulo, durante o papado do Inocêncio III, no Vaticano, no século XI e XIII. A oitava reencarnação, quando ele reencarna no Brasil como Manuel da Nóbrega. Então, de acordo com o Chico Xavier, na sua participação do programa Pinga Fogo, né, na televisão Tupi, que já extinta, né, foi em 1971, Emmanuel teria sido, nessa reencarnação, o padre português Manuel da Nóbrega. E a nona reencarnação de Emmanuel seria o padre Damião,
nascido em 1613 na Espanha. Está no livro Renúncia. A 10ª se refere a Jean-Jacques Tourville, nascido no século XVIII na França. Foi educador da nobreza e prelado católico romano no período anterior da Revolução Francesa, vivendo no norte da França. E então, depois então ele se apresenta como Emmanuel, né, para ser o mentor espiritual do Chico Xavier. Então, a gente vê que Jesus é um espírito puro, né? Um espírito que atravessou toda essa fieira que nós estamos atravessando, né? Então, por isso que Jesus nos entende. Ele sabe das dificuldades, ele sabe que esse é o processo, mas que nós podemos, através desses ensinamentos, esse legado maravilhoso que o Cristo nos deixou, que são tão atuais, se nós fizermos essas reflexões, trazermos para o nosso dia a dia, nós iremos caminhar mais rápidos, porque o que nos impede na evolução é o orgulho e a vaidade. Essas duas chagas é que ainda faz com que nós retardamos esse processo da nossa evolução, né? E a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 625, que o Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. E a resposta é Jesus. Então, Jesus foi o ser mais evoluído, o ser mais puro que a humanidade terrestre já conheceu e já teve informação, né? Então, Jesus, que é o administrador, que é o diretor, que ele é o grande mestre que coordena esse planeta, né? Ele não só coordena a Terra, mas como nós temos notícia no capítulo 1º do livro Renúncia, que ele também é o governador de Sírios, que é um planeta que fica numa outra galáxia, né? Onde nós sabemos que Alcione, né, que veio de Sírios para reencarnar na Terra, porque ela queria auxiliar o grande amor da vida dela que estava encarnado aqui na Terra, que era o padre Simeão, né? Então, ela dá notícia lá da onde ela vive, né, desse planeta, e lá diz claramente que Jesus é o governador de lá. Então, ele é governador da Terra, ele é governador de Sírios, existe um planeta de prova, de mundo de expiação, não, desculpa, mundo primitivo, aonde estão sendo levados degredados da Terra, que ele também é o governador de lá, né? Então a gente sabe que Jesus é um ser de uma grandeza que nós não temos nem condição de avaliar a pureza desse espírito, o amor de Jesus é tão grande, a gente não tem condição de, de saber, de conhecer esse tipo de amor, né? Quando a gente lê em Paulo e Estevão, que a gente vê o amor de Estevão, que foi apedrejado por Paulo, e ele em nenhum momento tem nenhum sentimento contra Paulo. Pelo contrário, quando ele está morrendo e Abigail chega e ele diz: com quem te deixarei, minha irmã? Ela diz: esse é Saulo, meu noivo. E ele diz: Saulo é bom, ele
segue e ama Moisés. E assim ele fará quando ele conhecer a Jesus. Ele estava morrendo, foi apedrejado a mando de Saul. E a gente vê que era um amor incondicional. A gente viu Jesus na cruz, sendo crucificado, e ora ao Pai, pedindo que os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Então, é um amor que transcende a nossa compreensão, né? A gente não consegue compreender de tanta evolução que existe nesse espírito, né? Nessa grandeza espiritual. Então, é esse o propósito do Cristo, governador do planeta. Ele reencarna numa época onde a humanidade ainda era muito primitiva, né? Ainda somos, mas naquela época eram os barbários. E ele então vem trazer a mensagem de Deus, né? O Evangelho de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a esses ensinamentos. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos compreendendo os ensinamentos do Cristo, né? Baseado sempre no código moral, né? E a mentora diz que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperança e consolação de que se tem notícia. Concomitantemente, é preciso. Começar de novo. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Então, ela diz que vivendo numa época em que predomina a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, né? Qual ocorre nesses dias, embora em menor escala, comparando com a época de Jesus, Jesus cingiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor, né? Então, Jesus, ele veio realmente iluminar a Terra. Vamos lembrar de Renan Descartes, que ele diz que Jesus foi tão grande que não coube na história, teve que ser dividido entre antes e depois. Realmente, Jesus, ele foi, ele é o grande astro-rei, como a mentora o chama, né? Os seus ensinamentos são para a eternidade, né? São ensinamentos que ficarão conosco para sempre. Conforme o nosso amadurecimento psicológico, nós vamos poder se adentrar dentro desses ensinamentos que hoje a psicologia moderna, a própria medicina holística já vem nos falar, olha, vamos compreender as virtudes, vamos trabalhar no perdão, vamos trabalhar na gratidão. A gratidão é um sentimento nobre que enobrece o ser, que nos traz paz, que nos traz saúde. Então, há 2000 anos, Cristo já nos falava disso, porque é por esse caminho
né, que nós vamos despertando a nossa consciência, saindo dos conflitos, entrando no nosso ser interior e modificando para se tornarmos pessoas melhores, desculpando o mal que o outro nos faz, né? Mesmo que ainda nós estamos num estágio onde temos muita dificuldade de perdoar, mas no momento que acontece, a gente tem a raiva, mas aquilo não pode perdurar dentro da gente. A gente tem que começar a digerir e pensar, olha, estamos todos no processo de aprendizado, realmente eu estou sentindo raiva, mas eu não posso me permitir que eu permaneça nessa raiva. Então, eu vou fazendo os exercícios, lembrando dos ensinamentos do Cristo, lembrando que é bom para mim, porque se eu não perdoar, eu vou ficar doente, eu vou ter um câncer, eu vou ter um infarto, diabetes, uma série de listas de doenças que a mentora nos traz na sua série psicológica, através dos nossos sentimentos. Então, se nós nos amamos, permita que esses ensinamentos sejam o remédio para as nossas almas doentes, porque Jesus é o médico, o maior médico de almas que nós já conhecemos, né? Então, seus ensinamentos são realmente muito atuais. Então, ela diz que Jesus foi incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, ele foi perseguido, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual ele viera à Terra, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliam, albergando todos os seres humanos, sedentos de justiça, enfaimados de paz e carentes de amor, que ainda somos, né? E Jesus nunca foi ultrapassado, mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impuseram para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Então, o mestre, ele não veio mudar nenhuma lei, ele não veio mudar aquilo que já estava. Ele veio apresentar e segue-me quem quiser me seguir, né? Ouça aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos aqueles que têm olhos de ver, né? Então, não veio transmutar lei nenhuma, né? Cada um tem que fazer a sua caminhada. Vamos ver Judas, que conviveu com Jesus, mas mesmo assim, não, ele não impediu de que ele cometesse o suicida, né? O suicídio. Ele cometeu um suicídio, um ato doloroso, né? Mas ele conviveu com Jesus. Os seus ensinamentos, ele estava lá. Joana também conviveu com Jesus, mas ela fez a ascensão, né? Ela aproveitou, ela já estava pronta para aqueles ensinamentos. A gente viu Pedro também, que negou Jesus, né? Depois ele passa por aquele momento de consciência de culpa, né? Mas ele mesmo depois se transforma num uma grande alma, né? Evoluiu, cresceu a trabalho do bem, do amor e sempre
vivenciando os ensinamentos do Cristo. E é isso que nós temos. O convite é esse, para todos nós, né? Então, ela diz que jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que esteve, em que ele, Jesus, esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que se tomava exemplo da natureza e da sua pauta incomparável. Cantava a melodia extraordinária da Boa Nova, que é o Evangelho, né? E ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os ao prosseguimento da tarefa e a autossuperação, ambicionando a plenitude, que é a nossa fatalidade, né? A nossa plenitude como espíritos em evolução que somos. Então, essa reflexão da noite de hoje, eu gostaria de ver aqui os comentários. Tem que estar aqui. Ai, a Cristina. Cristina, boa noite, minha querida. Boa noite do México. Saudades ao nosso querido Francisco Rebouça. Boa noite, Francisco. Prazer em tê-lo aqui conosco. A minha querida amiga Daniela Almeida, querida Dani. Boa noite, querida. Obrigada a você, minha linda. Mil beijos também. Saudades. Nossa, com certeza. Tem que vir nos visitar aqui em Londres, né? Faz tempo que a gente não se vê. E eu gostaria também de dizer que nós vamos, nós desejamos aqui, Joana Dias Spirit Society, desejo a todos um Feliz Natal, com as bênçãos de Jesus para todos nós, que esse ano foi um ano de muita reflexão para todos nós, né? Um ano onde nós tivemos que lidar com momentos difíceis, né? Momentos em que a humanidade toda experienciou esse vírus letárgico, né? Que realmente transformou o nosso planeta, né? E muitas pessoas se achegaram mais a Deus, mais a Jesus, porque compreenderam a grandeza do nosso Pai, né? Então, outro dia, assistindo uma palestra do Geraldo Lemos, ele diz, olha, esse vírus a gente tem que ver como uma bênção, porque se tivesse acontecido uma guerra, seria muito pior. E esse vírus veio para nivelar todo mundo, acalmar todo mundo, e aí a gente vê como as coisas estão programadas, né? Nada está acontecendo ao léu, né? Existe um controle espiritual, Jesus, o nosso governador, que nunca nos desamparou, que cuida do nosso planeta com todo amor, com todo carinho, está olhando por todos nós. Então, existe um propósito, né? E a gente temos mesmo que falar, olha, está chegando a hora, nós temos que nos renovar, nós temos que fazer esse convite que o Cristo já nos convidou lá
há 2000 anos atrás. Não vamos fazer que nem o Publio Lentus, né, que ele deixou passar, 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 e no fim ele teve que fazer essas reencarnações todas, né? Então, nós vamos voltar no dia 13 de janeiro. Nós estaremos de volta com os nossos estudos aqui nas quartas-feiras, né? Então, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana e um feliz Natal. Que nesse Natal nós possamos compreender na nossa alma os ensinamentos do Cristo e fazer sempre as perguntas: por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Qual é o propósito dessa reencarnação? E o convite que nos é feito para que nós possamos galgar essa caminhada com felicidade, né? Que o nosso aprendizado possa servir para o nosso crescimento espiritual. Então, a série psicológica da nossa querida mentora Joana é justamente esse, de nos ajudar a conhecer a nós mesmos, de nos adentrar nessa alma que vem caminhando há milênios e que hoje, já com a consciência mais desperta, poder dar esse passo, aceitar esse convite do Cristo e falar: não, eu agora quero e preciso realmente amadurecer meu lado psicológico, né? Então, fica aí esse convite maravilhoso para todos nós, inclusive para mim, né? Não estou me colocando em nenhuma posição melhor, nem nada, mas os ensinamentos da mentora têm feito muita diferença na minha maneira de ver a vida e até dos meus hábitos, né? Me policiando mais, né? A consciência cobra mais, e aí eu estou respeitando a consciência. Toda vez que ela acusa, eu quero voltar e refazer a história, né? E isso vai ajudar que a gente possa realmente mudar os nossos hábitos milenares, né? Que não são fáceis de mudar. Bom, então tenham todos uma boa noite, né? Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos que nós busquemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que possamos na noite de hoje refletir profundamente nos ensinamentos do Cristo, sempre lembrando que estamos aqui num processo evolutivo e que nós não desperdicemos esses momentos tão preciosos da nossa jornada de espíritos eternos que somos, né? Possamos aproveitar a cada dia, nos libertando dos nossos vícios, dos nossos atavismos, para que a gente possa seguir o Mestre Jesus. A querida mentora Joana, nossa gratidão por todos os ensinamentos, pelo amparo, pela intuição, rogando que abençoe a cada um aqui presente na noite de hoje, e que as reflexões de hoje possam fazer com que a nossa mudança interior, que essa luz se acenda dentro de nós. Rogamos aos benfeitores que estão simpatizantes com o nosso estudo, que possa nos conceder um passe de harmonia, equilibrando as nossas forças, nossos centros de força, e que nos equilibre, nos trazendo paz e harmonia interior, e que Jesus, que vela por nós, possa, né,
nesse Natal, que nascer dentro dos nossos corações, que nesse Natal, Jesus, tu possa ser o grande transformador das nossas almas. Almas doentes que ainda se debatem na escuridão. Mas tu, Mestre, que conhece a cada um das suas ovelhas e disse que nenhuma delas se perderia. E nós confiamos em ti, Jesus. Nós sabemos do teu amor, do teu propósito para cada um de nós. E com a sua paz, nós gostaríamos de encerrar essa reunião de hoje. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos e até 2021. Muita paz.